Olá, boa tarde. Então, eu voltei para falar sobre a Etiópia e, mais especificamente, sobre as políticas linguísticas educacionais. Eu vou falar um pouco sobre a análise das políticas linguísticas de um país que é extremamente diverso, como a gente pôde ver no primeiro vídeo. Tem mais de 80 línguas, e a questão linguística é uma questão central para poder compreender o sistema educacional. Vou falar um pouco sobre a legislação nacional, os compromissos internacionais, os planos de inclusão, seus avanços e também algumas contradições entre teoria e prática, que a gente já viu também que aconteceu ao longo da evolução política do país, né? E por fim, uma curiosidade sobre o ensino da língua portuguesa em uma universidade lá na Etiópia. Bom, a Etiópia ela é um dos países mais multilingües de todo o mundo. São mais de 80 línguas pertencentes a diferentes famílias linguísticas. E é uma diversidade que se reflete diretamente nas políticas do Estado. Como a gente viu, desde 95, o país ele adota o federalismo étnico, e isso significa que cada região ela tem autonomia para definir sua própria língua administrativa e a sua língua de instrução nas escolas também. O amárico ele permanece como língua federal, mas ele não é imposto como língua obrigatória de alfabetização. Então, ao contrário de muitos países africanos, a Etiópia ela descentraliza essa política linguística e permite que as crianças aprendam inicialmente na língua da sua comunidade. A Etiópia ela ratificou importantes marcos internacionais relacionados à educação, especialmente aqueles que defendem a inclusão. Entre os principais marcos, a gente pode citar a Convenção sobre os Direitos da Criança e a Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. E esses documentos eles reforçam a obrigação do Estado de garantir acesso universal, equidade e inclusão na educação. Ou seja, as ações internas do país, especialmente as relacionadas às políticas linguísticas da educação, elas se orientam pelos princípios internacionais de direitos humanos e de inclusão educacional. Bom, a Etiópia ela não possui uma lei geral de educação, como muitos países têm. No lugar, ao invés disso, a sua política educacional ela se apoia em diferentes documentos, como a Constituição, a Política de Educação e Formação, estratégias e proclamações e planos de desenvolvimento. A Constituição, ela reconhece que a educação como um direito humano e garante acesso universal com atenção especial a pessoas com deficiência, crianças órfãs e também idosos. E a política de educação e formação de 94, ele é um marco muito importante, porque ela introduz oficialmente a alfabetização em língua materna como política educacional. E além disso, os planos de crescimento e transformação e as estratégias de educação inclusiva, especialmente a de 2012 e o plano diretor entre 2016 e 2025, eles estabelecem metas e ações concretas para fortalecer a inclusão e a qualidade do ensino. A política educacional da Etiópia ela é marcada por forte descentralização e a regra geral é que as crianças aprendam a ler e escrever primeiro na língua materna. Essa abordagem é considerada, inclusive pela Unesco, uma das mais eficazes para combater a evasão e melhorar o desempenho escolar. Então, cada região escolhe a sua própria língua, né? Cada estado escolhe a sua própria língua,
de instrução inicial, como, por exemplo, em Orâmia, o ensino é em Oromo. Na região de Amara, é em Amárico. No Somali, é em Somali e assim por diante. Então, o amárico, daí ele vai ser ensinado como disciplina adicional para funcionar como língua nacional de comunicação, porque como a gente viu, né, a língua é usada pelo governo. Então, e essa política, ela representa um avanço em relação à maioria dos países africanos, que ainda dependem quase que exclusivamente de ex-línguas coloniais, como o inglês ou o francês. Porém, todavia, essa descentralização também traz alguns desafios, porque nem todas as regiões têm infraestrutura, têm materiais didáticos ou professores capacitados para oferecer um ensino de qualidade nas línguas locais. Com relação à inclusão, a Etiópia ela avançou ao criar documentos específicos para essa questão. A estratégia de 2012 e o plano diretor lá, aqui, né, ficou vigente de 2016 e 2025, estabelecem a meta de construir um sistema genuinamente inclusivo. Só que a Unesco ela ressalta que, na prática, a inclusão costuma ser reduzida quase que exclusivamente ao atendimento de alunos com deficiência. E existem outros grupos vulneráveis, como estudantes com altas habilidades, com dificuldades de aprendizagem temporárias, algumas minorias linguísticas internas ou, né, deslocamentos gerados por diferentes conflitos, que acabam não recebendo políticas específicas. E isso acaba mostrando uma distância entre o discurso de que todos os alunos e uma implementação real, né? Porque a gente pode identificar exclusões. E além disso, a descentralização linguística, ela exige uma estrutura mais robusta, que muitas regiões não dispõem, não têm recursos para ter, né, para manter uma estrutura robusta. Faltam, nesse sentido, professores formados para ensinar em línguas locais. Muitas vezes o educador, ele é fluente na língua, mas ele não domina uma didática mais formal. Tem escassez de livros didáticos, currículos e avaliações adaptadas para cada língua. E, além disso, o país ainda enfrenta conflitos étnicos e algumas instabilidades políticas que prejudicam, acabam refletindo no funcionamento das escolas, principalmente nas regiões mais periféricas. E também existe uma desigualdade entre áreas urbanas, que são melhor atendidas, e as áreas rurais, e onde a diversidade linguística é maior e a estrutura educacional é mais frágil. São desafios que acabam dificultando um pouco a aplicação plena da política linguística. Mas apesar de todos esses desafios, a gente pode ver que a Etiópia alcançou, promoveu avanços importantes. Nos últimos 20 anos, ela ampliou significativamente o acesso à educação, principalmente no nível primário. A alfabetização em língua materna, ela tem produzido resultados positivos, como redução da evasão escolar, que a gente mencionou, e melhoria do desempenho nos primeiros anos escolares, porque as crianças estão mais familiarizadas com sua língua, né? É natural. E há também uma valorização crescente das línguas locais como parte da identidade cultural do país. Então, são avanços que demonstram que, ainda que com limitações, a política linguística educacional ela tem um impacto positivo na inclusão e no acesso à educação. Bom, a gente pode concluir que a Etiópia ela tem uma política educacional avançada, de certa forma, e ela é alinhada com princípios internacionais. A questão da alfabetização em língua materna é um diferencial, de fato, e que gera resultados muito importantes. Porém,
para alcançar uma inclusão mais efetiva, o país ele precisa fortalecer essas regiões e ampliar materiais didáticos, formar professores bilíngues e garantir assim uma estabilidade institucional. Eu queria finalizar com uma curiosidade sobre o ensino de língua portuguesa, de língua portuguesa na Etiópia. O Instituto Camões, ele criou um programa de português em Addis Abeba em 2007, e essa iniciativa ela ganhou força a partir de 2012, quando a professora Isabel Boavida ela assumiu o Departamento de Línguas Europeias Modernas da universidade. Então, hoje, esse curso já formou aproximadamente 27 licenciados em português e italiano, e existe inclusive um programa de rádio dedicado à cultura portuguesa, mostrando o interesse crescente da comunidade local. Obrigada.